mês de março, em pleno início do ano letivo em todas as universidades do país, estudantes de todo o Brasil ficaram impossibilitados de ter aulas presenciais por conta da pandemia do coronavírus, seguindo determinação do Ministério da Educação. A medida tinha como principal objetivo conter o avanço da pandemia e evitar contaminações pela Covid-19. Da noite para o dia, estudantes, professores e todo o corpo acadêmico deixaram de frequentar as universidades. Quase 4 meses após o fim das atividades presenciais e com a pandemia fora de controle, o MEC anuncia diretrizes para o retorno às aulas presenciais, mas sem definir uma data específica para que isso aconteça. Para o Andes, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, sem condições sanitárias e segurança, a volta das aulas presenciais não pode acontecer. Evelyn Forage, secretária-geral da entidade, afirma que não pode haver nenhuma imposição por parte do MEC, uma vez que a taxa de contaminação pela Covid-19 e de mortes continuam em alta. Nós do Sindicato Nacional compreendemos que é muito importante pensar a forma como as universidades, institutos federais e Cefetes vão poder retornar no momento posterior. Mas nós avaliamos hoje que a primeira grande questão é que não pode haver nenhum tipo de imposição de retorno das atividades presenciais enquanto não houvermos condições sanitárias para tal. Nós estamos vivenciando a reabertura precipitada do comércio e de alguns setores em diferentes cidades e que isso tem causado a elevação do número de contaminados e também de mortes em algumas cidades. Então nós entendemos que esse momento é o momento de nós estruturarmos as nossas instituições de ensino para o momento em que for possível o retorno presencial. E isso, na nossa compreensão, vai exigir um investimento público para estruturar as instituições. Estudante do bacharelado em Ciências e Tecnologia na Universidade Federal do ABC e representante discente da Comissão Permanente de Acessibilidade da UFABC, Victoria Rosseto contesta a volta das aulas presenciais neste momento. A estudante destaca que as universidades não conseguem evitar as aglomerações e a medida vai colocar em risco a vida dos estudantes e professores. E como virar um controle de não aglomeração nas áreas comuns das universidades ou das escolas? Não tem como. Aumenta muito o risco de contaminação, né? E falando um pouco das pessoas com deficiência, teoricamente, né, só pelo fato da deficiência não é considerada um grupo de risco, mas tem sim uma grande exposição ao Covid. Então, por exemplo, uma pessoa cega precisa tocar nas coisas ou nas pessoas para se orientar, por exemplo. Entendeu? Então, a gente tem uma exposição bem grande das pessoas com deficiência. Como vai ser esse controle, né? Como não arriscar a vida das pessoas? E sem gerar uma exclusão também, né? Na minha perspectiva, não há como ter essa retomada. Nós temos um grande número de mortes, um grande número de infectados e só cresce, não para de crescer. Enquanto não tiver um isolamento, um distanciamento social de fato, né, não com uma baixa porcentagem de isolamento, mas um isolamento alto, em um controle de fato da pandemia, aí sim podemos pensar na volta de quaisquer atividades, né? Ainda de acordo com a secretária-geral do Andes, para que voltem às aulas presenciais, deve ser feita uma grande reestruturação com investimentos nas instituições de ensino. No entanto, Evelyn Forage acredita que no atual momento, essas condições não serão colocadas em prática pelas universidades. Nós não poderemos voltar para salas de aula com 50, 60, 70 alunos. Nós não poderemos voltar para restaurantes universitários com 1.000, 2.000 alunos fazendo refeições ao mesmo tempo. Então, vai ser necessário dividir turmas, vai ser necessário investimento para a estruturação de salas de aula. Nós temos um conjunto de universidades que tem salas de aula em container, salas de aula sem ventilação. Então, nós vamos precisar de uma estruturação que vai desde da estruturação física, do investimento físico nas instituições de ensino, até concurso público para a contratação de professores, de técnicos administrativos, de pessoal de limpeza, de segurança, enfim, um conjunto de ações que nós não estamos compreendendo que as universidades estão se preparando e nem que hoje
tem as condições para que a gente retorne às atividades presenciais, né? Entre as diretrizes divulgadas pelo Ministério da Educação para a volta às salas de aula nas universidades estão o uso de máscara obrigatório, a medição de temperatura no acesso às áreas comuns, disponibilização de álcool e gel e ventilação adequada do ambiente. Outras recomendações do MEC são relacionadas a reuniões e eventos que devem ser feitos à distância, além do distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas. A elaboração quinzenal de relatórios para monitorar e avaliar o retorno das atividades também estão entre as diretrizes do MEC. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.